Olá, queridos amigos. Em 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo continua com um tema introduzido nos capítulos 8 e 9 sobre idolatria e seus perigos. Este é um capítulo no qual o apóstolo Paulo oferece uma série de advertências e ensinamentos aos cristãos de Corinto, baseando-se na história do povo de Israel e nas lições que podem ser aprendidas com seus erros. Agora, ele usará a experiência de Israel no Egito, no êxodo do Egito, para ilustrar esse princípio. Nos versículos 1 a 5, Paulo relembra como todos os israelitas vivenciaram as mesmas bênçãos divinas: a nuvem, a passagem pelo mar, o maná, a água da rocha. Tudo isso era uma recordação viva e contínua da glória e da presença de Deus. Mas a maioria não agradou a Deus e morreu no deserto. Nos versículos seguintes, até o 11, o apóstolo Paulo enfatiza que esses eventos servem de exemplo para que os cristãos não desejem coisas más, como fizeram os israelitas. Paulo menciona especificamente idolatria, a imoralidade sexual, a prova de Cristo e a reclamação como pecados que levaram à destruição de muitos israelitas. Os versos 12 e 13 trazem uma advertência e uma promessa muito especiais. A advertência para não confiar demais na força moral. Por isso, diz ele, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. E a promessa de que as tentações não serão maiores do que eles podem suportar e que Deus sempre providenciará uma saída para seus filhos e filhas fiéis. Somos lembrados de que ser tentado não é pecado, mas suportar a tentação ou ceder à tentação é pecado. Portanto, os servos de Deus podem ter certeza de que eles também podem suportar qualquer uma dessas provações. Deus conhece o limite de cada um de seus servos e está pronto a nos ajudar. Nos versos 12 a 14 ao 22, Paulo exorta os cristãos a fugirem da idolatria. Ele fala sobre a comunhão que os cristãos têm na ceia do Senhor, participando do corpo e do sangue de Cristo. O apóstolo adverte contra a participação em sacrifícios pagãos, pois fazer isso é participar com demônios. Os cristãos não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios ao mesmo tempo. Finalmente, nos versículos 23 ao 33, Paulo destaca a liberdade e o amor cristãos. Paulo afirma que, embora tudo seja lícito, nem tudo é benéfico ou edificante. Os crentes devem buscar o bem do próximo, não apenas o seu próprio. Ele dá orientações sobre comer carne sacrificada a ídolos, de modo que os cristãos têm liberdade, mas devem considerar a consciência dos outros. A ênfase em quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, essa ênfase refere-se ao fato de que os crentes devem dar toda a glória a Deus em tudo o que fizerem ou escolherem não fazer, inclusive comer, beber ou não fazer nenhuma dessas coisas. Nossa liberdade em Cristo, no entanto, deve sempre levar em conta as motivações e o contexto de cada situação. Assim, amigos, neste capítulo, o apóstolo Paulo usa a história do povo de Israel como uma advertência para os cristãos, enfatizando a importância de evitar a idolatria e outros pecados. Ele também fala sobre a liberdade cristã, exortando os cristãos a usarem sua liberdade para edificar os outros e glorificar a Deus. A mensagem principal é a necessidade de viver de forma consciente e amorosa, sempre buscando o bem-estar espiritual dos outros e a glória de Deus em todas as nossas ações. Que Deus nos acompanhe nesse dia e que abençoe você e sua família.